qual tipo de revisão escolher? Sabemos que existem vários tipos de revisão de literatura. Por exemplo, a revisão narrativa, a revisão integrativa, a revisão de escopo e a revisão sistemática. Queremos falar um pouco com você a respeito desses tipos de revisão, para que você tenha condição de fazer a melhor escolha, pois uma escolha errada a respeito do tipo de revisão pode causar uma série de problemas, pois cada uma delas atende ou responde a um tipo específico de pergunta. Então, é extremamente importante que você saiba escolher qual tipo de revisão é mais adequada à sua pergunta de problema, ao seu problema de pesquisa. Então, vamos começar falando a respeito da revisão narrativa. Ela é uma revisão muito utilizada, principalmente na introdução dos artigos ou ali na fundamentação teórica de uma dissertação ou de uma tese. Provavelmente você já fez muitas revisões narrativas e talvez só não soubesse o nome desse tipo de revisão. Então, é aquela revisão em que você reúne vários teóricos a respeito de um mesmo conceito e escreve, então, como cada um desses autores ou teóricos aborda aquele conceito. Então, você vai fazendo ali um compilado, uma junção de várias abordagens a respeito de um mesmo tema. A revisão narrativa, ela é essencialmente teórica, pois o objetivo é fazer um levantamento dos principais conceitos a respeito de um determinado tema. Ela é muito importante, mas ela tem esse objetivo específico, que é reunir conceitos de vários autores a respeito de um mesmo tema. Já a revisão integrativa, ela tem um objetivo de reunir vários conhecimentos a respeito de um mesmo tema. Ela é diferente da narrativa porque na integrativa eu posso utilizar também estudos de campo, estudos experimentais ou estudos observacionais, mas ela ainda não tem o rigor metodológico de uma revisão de escopo ou de uma revisão sistemática. Então, na revisão integrativa, você pode reunir vários teóricos, vários autores, de uma forma um pouco mais sistematizada em comparação à revisão narrativa, mas você ainda não tem, como eu já disse antes, o rigor metodológico. Na revisão de escopo, aí sim, você já tem um rigor maior e você já tem um passo a passo muito mais direcionado para o objetivo de mapear tudo aquilo que já existe de publicação a respeito de um determinado problema de pesquisa, seguindo um passo a passo um pouco mais estruturado. Na revisão de escopo, já há, por exemplo, a necessidade de se construir um protocolo e esse protocolo ser registrado. E já existe também todo um passo a passo na elaboração desse tipo de pesquisa. Em relação à revisão sistemática, aí sim, nós chegamos num ponto em que é importante dizer o quanto a revisão sistemática está hoje sendo elaborada e pesquisada e trabalhada e utilizada no meio científico. Ela é, inclusive, considerada padrão ouro em termos de revisão. É um tipo de artigo em que nós temos que seguir todo um passo a passo, e esse passo a passo ele está estruturado em checklists internacionais. Então, a revisão sistemática, diferente das revisões anteriores que eu já comentei, há necessidade de que se tenha um checklist, como por exemplo o PRISMA, no caso de estudos de intervenção, e nós utilizamos então o checklist PRISMA em toda a elaboração do artigo de revisão. A revisão sistemática, ela também exige, em caso de estudos observacionais, a utilização de um outro checklist, que é o MUSE. Então, observe que no caso da revisão sistemática e meta-análise, há necessidade, de se observar uma série de detalhes que são, então, incluídos nesses checklists internacionais. Um deles, e normalmente é o primeiro deles, é a elaboração de um protocolo. E esse protocolo também precisa ser registrado. Normalmente, ele é registrado no site Próspero, que é um dos sites mais utilizados aí para o registro de protocolos de revisão sistemática. Um outro passo importante na revisão sistemática é a definição, então,
então do objetivo ou do problema de pesquisa, pois é a partir desse objetivo ou desse problema que todos os outros itens da revisão eles serão então desenvolvidos, como por exemplo o desenvolvimento dos critérios de elegibilidade. Nos critérios de elegibilidade é que nós vamos definir então a população, a intervenção ou a exposição, a comparação, né, os grupos aí de comparação ou grupos controle, os resultados ou desfechos que serão então analisados ao longo da revisão e também o tipo de estudo. É importante então trabalhar com todos esses itens nos critérios de elegibilidade. Os critérios de elegibilidade, normalmente eles são chamados de estratégia PICO ou PICOS, que é exatamente a composição de todos esses itens que eu já fui falando até agora. Um outro passo importante também na revisão sistemática é a definição do passo a passo, né, das etapas ou das fases de desenvolvimento. Normalmente, nós criamos a estratégia de busca a partir de descritores que são indexados normalmente no DEX, no MESH e no Entry, e a partir desses descritores, nós então estruturamos a estratégia de busca e a partir dessa estratégia de busca, nós vamos até as bases de dados, como por exemplo, Embase, PubMed, Cochrane, a Web of Science, Scopus, que são as bases aí mais utilizadas, e também normalmente uma base específica relacionada à área, né, do seu trabalho, da sua pesquisa. E nas bases de dados, então, nós realizamos as buscas com base nos descritores, né, que compõem a estratégia de busca, e a partir então do que se é encontrado nas bases de dados, é que nós então começamos propriamente, né, as outras etapas aí da revisão sistemática, que são a identificação de alguns estudos ou artigos que são repetidos ou duplicados nas várias bases. Depois nós passamos a leitura dos títulos e ao ler os títulos é extremamente importante identificar aquelas palavras ou aqueles termos que são fundamentais em relação à sua pesquisa, para depois então fazer a leitura dos resumos e, em seguida, a leitura do texto completo. E aí sim, quando nós estamos com o texto completo em PDF, né, em mãos, nós partimos então para a extração dos dados, a análise desses dados e, se possível, né, se for possível, a realização da meta-análise, que é essa parte estatística, né, a parte quantitativa desse tipo de estudo. Então, é extremamente importante seguir todo esse passo a passo para então no final, né, chegar aí à realização da meta-análise e junto com a meta-análise a análise da força da evidência, que é o grade, que também é uma etapa muito importante nesse tipo de estudo. Uma outra parte também que é importante na revisão sistemática e meta-análise é a análise da qualidade dos estudos, né? Nós selecionamos os estudos e, ao final, é importante, então, ter ali uma tabela ou um gráfico que mostre o quanto esses estudos eles têm baixa, média ou alta qualidade. Então, a análise da qualidade é também chamada de análise de risco de viés, que é uma etapa extremamente importante na revisão sistemática. Então, observem que nós partimos lá da revisão narrativa, passamos pela revisão integrativa, chegamos na revisão de escopo e agora, no finalzinho, a revisão sistemática. Então, se você ainda tem dúvidas, nos procure. Nós aqui do Instituto de Pesquisa Capel Castro somos especialistas em revisão sistemática e meta-análise. Estamos aqui para te ajudar a compreender um pouco mais e te auxiliar, orientando, apoiando, esclarecendo dúvidas a respeito desse passo a passo em todos os tipos de revisão, mas principalmente revisão sistemática e também revisão de escopo. Então, nós estamos aqui esperando por você.